tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia? Bom, então vamos lá. Continuando o nosso livro roxinho de geografia, esse aqui, ó, Aprender Juntos. Vamos começar hoje o capítulo 6, lá na página 68. Eu coloquei algumas páginas do livro aqui, que são as que a gente vai estudar, só que tá pequenininho. Então, se vocês quiserem pegar o livro de vocês e ir acompanhando a leitura, acho que vai ser mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. A vida na cidade é diferente da vida no campo. No meio urbano, existe maior oferta de serviços do que no campo, por exemplo. Mas também há problemas, como a poluição e o custo de vida é mais alto. Outras características, muitas vezes relacionadas às cidades e o ritmo da vida, mais acelerado do que no campo. Nas grandes cidades em especial, as pessoas parecem ter mais pressa, com muitas atividades para fazer. Em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, há importantes cidades com ofertas de serviço durante as 24 horas do dia, lanchonetes, academias, farmácias, entre outros. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Um exemplo de uma cidade grande. Vocês já ouviram falar de São Paulo, né? Que é uma cidade gigante. É a capital aqui do nosso estado. Lá em São Paulo, como tá falando aí, tem muitas atividades 24 horas. Aqui na nossa cidade de São José do Rio Preto também, tá? Vivemos uma cidade com 500 mil de habitantes, então é uma cidade muito grande. Então, se você sentir fome de madrugada, geralmente o McDonald's está aberto, né? Sempre vai ter algum delivery para te atender, tá bom? Supermercados, o Pão de Açúcar, por exemplo, né? Academia, eu não tô lembrando de nenhuma agora, mas sempre tem algum serviço 24 horas, né? Hospitais, farmácias. Então, esses serviços essenciais costuma ter. Posto de gasolina, tá bom? Então, no campo, a gente não vê isso, né? No campo, então, a gente sabe que o serviço é reduzido. Por isso que na cidade grande tem mais demanda de trabalho, tá joia? Observe a ilustração abaixo, olha aí, o que parece para vocês? Olha essa cidadezinha aí, ó, tem hospital, escola, igreja, cinema, padaria. Aqui no meio tá pequenininho, eu não tô conseguindo ler direito o que é aqui, ó. Sorveteria, né? Aí tem um riozinho passando aí. Tem as ruas, né, que estão asfaltadas. Tem algumas casas aqui no quarteirãozinho do lado. Então, aí é uma cidade pequena, né? Dá pra mostrar aí. Mas que é bem completinha. Tem de tudo aí, né? Aí embaixo tem 3 perguntinhas. A imagem mostra uma cidade tranquila ou agitada? O que é uma cidade agitada, gente? Igual eu dei o exemplo de São Paulo, né? É aquela cidade que tem muita gente na rua, qualquer horário, tá sempre lotado. Tem muitos carros, tem engarrafamento e tem muita moto passando. Geralmente tem aquela poluição, tem buzina, né? As pessoas estão sempre com muita pressa, moram muito longe do trabalho, né? Então, olha aí, essa cidade pequena que a gente tá vendo, ela é agitada ou tranquila? Aí vocês colocam aí, tá bom? A segunda, quais características de uma cidade podem ser observadas nessa imagem? Como que a gente tem certeza que é uma cidade aí? Olhem bem, o que tem, que geralmente tem na cidade, né? Vocês vão colocar também. Você conhece uma cidade parecida com essa? O que é igual e o que é diferente entre elas? Você já foi em alguma cidadezinha assim? Conhece alguém que mora, já passeou? Tem alguma coisa aí, ó, eu esqueci de comentar, ó, tá aqui mais um cantinho da foto, parece que é uma praça, né? Vocês conhecem alguma cidadezinha pequena, simpática, igual essa? Aí vocês comentem aí na pergunta de baixo, tá bom? Pode colocar tudo no caderno. Lá na página 69, as cidades são diferentes?
Na página anterior, você viu algumas características das cidades. No entanto, elas são diferentes entre si. Cada cidade tem características próprias que podem ser percebidas nas paisagens. Uma das diferenças entre as cidades é o tamanho. Algumas delas são muito grandes, têm centenas de bairros e milhões de habitantes. Nessas cidades, as distâncias podem ser longas para se locomover. Para se locomover, muitas pessoas usam frequentemente meios de transporte como ônibus e automóveis. A oferta de serviços costuma ser maior nesses lugares. Há também cidades muito pequenas, onde é fácil ir a pé em um local ou outro, ou de bicicleta. De modo geral, nessas cidades, a vida é mais calma, as pessoas se conhecem melhor e têm mais tempo para conversar com os vizinhos e amigos. Olha aí a primeira imagem. Com mais de 1,5 milhão de habitantes, em 2017, Recife, Pernambuco. É uma das maiores cidades do Brasil. Essa foto é de 2016. Aqui do outro lado, Borda da Mata, Minas Gerais, tinha menos de 20 mil habitantes no ano de 2017. Essa foto também foi tirada em 2016. Perguntinha número 1. Leia a tabela e responda as questões a seguir. Brasil. Os 3 municípios com maior população em 2017. Primeiro lugar, São Paulo, olha aí, com 12 milhões de habitantes. Segundo lugar, Rio de Janeiro, com 6 milhões de habitantes. Terceiro lugar, Brasília, no Distrito Federal, com 3 milhões de habitantes. Essa fonte de pesquisa do IBGE, estimativa da população residente no Brasil e unidades da federação, com data da referência de 1º de julho de 2017. Aí tem um site onde está disponível essas informações. Aí tá perguntando assim, ó. Letra A. Qual é o município brasileiro com maior número de habitantes? Vejam aí. Tá facinho, né? Letra B. Você conhece algum desses municípios? Em sua opinião, como é ou seria viver na área urbana de um dos municípios mais populosos do país? Como seria viver numa cidade tão grande, né? Assim, a nossa cidade é grande, né? Mas não tanto quanto essas que tá mencionando acima. Vamos lá agora na página 70. Migrações e diversidade cultural. Vamos lá, então. Carro do ovo já passou, agora dá para a gente continuar. Migrações e diversidade cultural. Parte da população das cidades, principalmente das capitais dos estados, esse pedacinho não dá para ver, deixa eu ver. Vieram de outras cidades e até mesmo de diferentes países. No município de São Paulo, por exemplo, são marcantes as migrações de nordestinos e de italianos. Já no sul do Brasil, há muitas cidades em que é fonte de influência alemã. As migrações são comuns no mundo todo. Elas marcaram e ainda marcam a história e a formação da sociedade brasileira e de muitas outras. Os migrantes influenciam as cidades que os recebem com tradições e o modo de vida que o trazem de seus locais de origem. É possível perceber isso, por exemplo, na arquitetura, na gastronomia, na dança e na música. Sem as migrações, a sociedade brasileira não seria como é hoje, com tanta riqueza cultural. Olha aí, então. A gente falou bastante sobre isso nas aulas de história, né? Quando a gente falou sobre também sobre a escravidão, tudo mais, né? Então tá aí, ó.
essa primeira imagem, loja de produtos nordestinos, no bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, eu sou uma imigrante também no Nordeste. Eu vim para cá já faz 22 anos, que eu moro aqui na cidade de São José do Rio Preto, tá? Por isso que eu tenho um pouco de sotaque ainda. Mas aí é como a gente está falando, né, sobre a migração, que vem muita gente de lá, né? Então eu já conheci aqui muita gente da Bahia, do Sul, enfim, vocês também já devem ter conhecido, né? Tem muitos alunos aí também que vieram de outras cidades, tem aluno que veio até de outro país, né? Então é bem bacana isso. Na imagem ao lado, fachada do Centro de Tradições Gaúchas, em Brasília, no Distrito Federal. Então, lá no Distrito Federal tem esse centro de tradições muito interessante, né? Que fala sobre as tradições gaúchas. Olha que bacana. E ao lado, lá no Rio de Janeiro, uma loja com produtos do Nordeste, né? Que bacana. Vamos lá, então, perguntinha número 2. No lugar em que você vive, existe festas ou manifestações culturais organizadas por pessoas vindas de outros locais do Brasil ou de outros países? Se sim, indique uma e algumas de suas características. E aí, tem, gente? Coloca aí se tem, hein? Perguntinha número 3. No capítulo anterior, você estudou o êxodo rural. No entanto, também existe o êxodo urbano, ou seja, a migração de pessoas das cidades para o campo. Elabore hipóteses com seus colegas para explicar possíveis razões disso. Bom, essa daí vocês podem estar gravando um áudio pra gente e mandar, tá joia? Porque essa daí vai falar o seguinte. Porque uma pessoa... Na outra a gente falou de pessoas que iria... o êxodo rural, né? Que as pessoas sairiam, então, do campo para a cidade e agora da cidade para o campo. Por que alguém faria isso? Sairia de uma cidade grande, iria para uma pequena, ou iria para morar numa região rural, por exemplo. Então, vocês colocam o que vocês acham e mandam no áudio aí pra gente, tá bom? Agora, a página 71. Observe com atenção os elementos das fotos abaixo. Em seguida, bom, essa daí já está com a resposta, mas a gente vai ler mesmo assim para vocês refletirem um pouquinho, tá bom? Observe com atenção os elementos das fotos abaixo. Em seguida, indique em cada foto a letra que corresponde à legenda correta. Dica: há 2 legendas que não correspondem a nenhuma das fotos. Então, vocês vão ler A, B, C, D, E e F e vai ver o que corresponde a cada uma. Cada legendinha corresponde a dessas imagens, tá bom? Página 72. Os indígenas nas cidades. Parte dos indígenas brasileiros vivem em cidades. Em geral, eles se vestem da mesma maneira que os não indígenas e convivem com os outros habitantes da cidade, realizando as atividades cotidianas da vida urbana, como qualquer outra pessoa. Os indígenas que vivem nas cidades não perderam sua identidade. Eles continuam sendo parte do seu povo e buscam manter vivas suas histórias, costumes e tradições. É comum procurarem entrar em contato com seus parentes e saber notícia da sua terra de origem. A realização de festas típicas é uma das formas encontradas pelos indígenas que vivem no meio urbano de manter as suas tradições. Nessas ocasiões, eles se vestem e se enfeitam do jeito especial, preparam suas comidas tradicionais, participam de danças e cantos típicos de seu povo.
Na parte de cima, olha aí, tem uma imagem. Família indígena realiza compras em supermercado no município de São Paulo, que é a capital paulista, que é uma cidade conhecida por ser altamente urbanizada, como eu falei para vocês, né? É um dos municípios com maior concentração de indígenas do país. Então, uma das cidades que mais tem indígenas, tá? Na foto de baixo, ó. Festa de valorização da cultura dos povos indígenas, com apresentação de membro do povo Guarani. Olha que legal, hein? Também é de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2014. Perguntinha número 5. Existem indígenas no município onde você vive? Se sim, sabe se eles vivem na zona urbana ou rural? Ou vivem em ambas? Ou seja, vivem nas duas. Vocês conhecem algum? Alguns? Se vocês conhecem, comentem aí, tá bom? Perguntinha número 6. Muitos costumes indígenas fazem parte da cultura brasileira. Converse com um colega e escreva alguns que vocês conheçam. Depois escreva no livro suas descobertas. Se não couber aí, vocês podem estar colocando no caderno, tá bom? Bom, tá bem tranquilinha. Muitas dessas perguntas que tem no livro, a maioria é resposta pessoal, tá bom? Bom, não fiquem com dúvida, pode chamar a professora, tá joia? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai retomar, a gente vai concluir esse capítulo, tá joia? Um beijo para vocês e até a próxima!